Em nome de Jesus, nós vamos fazer uma oração para o nosso estudo de hoje, que é um tema realmente delicado e a maior parte dos religiosos não gosta de ouvir esse tema. Então oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nos abençoe nesse instante, ó Deus. Coloque sobre nós o teu Espírito Santo, para que aprendamos de ti nesse momento. Não só nós aprendemos, ó Deus, mas que passamos esses ensinamentos a muitos que ainda querem ouvir da tua palavra. Guarda-nos por esse teu santo dia, perdoando os nossos pecados, endireitando as nossas veredas. E nós todos te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O estudo que nós vamos passar hoje é sobre os predestinados. Nós já falamos várias vezes sobre predestinado, mas nunca ficou tão bem esclarecido como nós vamos esclarecer aqui. E tem pessoas que não aceitam isso. Eu já vi até pessoas blasfemarem contra Deus quando fala que os salvos são os predestinados de Deus. A pessoa chegou a falar para mim assim, então esse Deus é covarde, né? Porque ele criou tanta gente e predestinar alguns para a salvação. Aí eu citei duas passagens da Bíblia para ele, a da porta estreita e de Lucas capítulo 12, verso 32. A porta estreita é a porta que conduz à salvação, porque larga é a porta que conduz à perdição, e todo mundo segue por ela. Mas a estreita, essa é Jesus. Então o que acontece? Pouco se entende com ela, né? E lá em Lucas capítulo 12, verso 32, diz assim, não temas, ó pequeninos rebanho, porque a vós o Senhor se agrada em dar o seu reino. Então é muito pouca gente. E esses dias o meu médico esteve aqui, nós conversando, ele já foi adventista. Aí ele ignorou isso, quando eu conversei com ele. Antônio, então Deus criou esse monte de gente para morrer? Os dias de Noé, os dias de Noé foram assim. Isso que eu citei. Veja bem, nos dias de Noé. Nos dias de Noé, mais ou menos pela história de historiadores, naquele tempo já tinha mais de 2 milhões de pessoas na face da Terra. Isso salvou 8 almas. Então é delicado essa situação, né? E dessas 8 almas só tinha um que dali saía descendência do povo de Deus, né? Tirando Noé, só tinha um depois que saía, e o estudo vai mostrar isso aqui. Então é uma situação muito delicada, e nós temos uma passagem aqui para ler também em Lamentações, capítulo 3, verso 27 e 28, que é bem interessante para nós refletirmos essa situação. Os predestinados à salvação. O tema é esse. Os predestinados à salvação. A predestinação começou com os gentios. Deus nos tem mostrado como os primeiros homens na terra. O que significa a predestinação? Primícia. Primícia na Bíblia começa com os primeiros homens justos diante de Deus. Nesse caso começou os gentios. Primícia também é o primeiro filho de Deus, no caso Jesus Cristo. E começou também com 144 mil, que foram a primícia da igreja de judeu
no mundo. E Abel, ele era uma das primícias de Deus, não como o primeiro filho, mas como o filho que fazia a vontade de Deus. Ele escolheu da primícia do seu rebanho de ovelha, né? Essa ovelha apontava já o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que João Batista testemunhou isso aí, né? No caso Jesus, para fazer a oferta a Deus. Por isso que Deus se agradou da oferta de Abel. Em Gênesis capítulo 4, verso 2 a 4 diz: Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Por quê? A primícia representa o primeiro filho. A primícia da igreja, ou cabeça da primícia da igreja, Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Portanto, Abel escolheu a sua oferta baseada na justiça de Deus, olhando para o lado espiritual e não o lado material. A escolha com conhecimento e fé. É por isso que se agradou Deus da oferta de Abel. Mas não obstante, Caim, crescido de inveja, irou-se contra o seu irmão. E olha como Deus é justo e maravilhoso. E Deus falou para Caim: por que está descaído o teu semblante? Por que está com o olhar iracundo? Mas está em você. Se você quiser escolher o lado bom, eu te dou esse privilégio, essa oportunidade. Mas se você quiser o lado mal, o pecado jaz à porta. E Caim matou Abel por causa dessa inveja. Por isso que tem aquele ditado: a inveja mata. A linhagem do cordeiro. Isso já era obra satânica. Assim como ele agiu com Eva, agora ele estava agindo com Caim. Mas em Gênesis capítulo 4, 25 a 26, tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí começou a invocar o nome do Senhor. Então esse é o caminho reto, o caminho da justiça, o caminho da verdade e o caminho da salvação. Depois de Enos, o próximo justo foi Enoque, filho de Jared, conforme Gênesis capítulo 5, 18 e 22. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Deus arrebatou para ele. E Enoque andou com Deus, né? Andou com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Não fala, mas que eram justos. Passou-se muitas gerações daí, veio Noé, filho de Lameque. Gênesis capítulo 5, 30 e 32. Depois que gerou Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Ela não é da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cão e Jafé. Aí que começa agora a dar linhagem ao povo de Deus. Então tem um detalhe muito interessante aqui que eu vou explicar, que é muito bom a gente observar isso claramente, que diz: passaram mais ou menos 2000 anos de Adão até Noé,
E os justos gentios foram Abel, Sete, Enos, Enoque, Noé, Sem. 6. De uma geração que eu acabei de dizer que tinha quase mais de 2 milhões de pessoas quando veio o dilúvio, tinha 6 justos. E não contou Caim na geração. Hã? Caim não foi contado. Não, não foi, porque Caim, o pecado já às portas, ele morreu. É. Adão também morreu, né? E tem muitas pessoas que não aceitam isso. Aí veja bem, para inteirar o número correto de Deus, faltava um. E quem era esse um? O justo Jó. Olha como é perfeita a palavra de Deus. Jó capítulo 1, verso 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Né? Nenhum homem teve o elogio da boca de Deus igual teve Jó. Nenhum. Havia um homem na terra de Uz. Porém, aí a pessoa fala, mas então ele está esquecendo de alguém. Não, aí que entra a parte delicada. Porém tinha Abrão, o gentio da terra de Ur dos caldeus, na Mesopotâmia. Porém com Abrão foi um caso inédito e à parte. Quando Deus chamou Abrão, ele era gentio. E quando gentil, Deus fez com ele um pacto. Né? Gênesis capítulo 12, 1 a 3. Fala um pouquinho alto, meu bem, para que apareça bem na gravação. Ora, o Senhor disse a Abraão: Não é Abrão, é Abrão. sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que promessa maravilhosa, né? Ele já deu, como se diz, um aval de garantia, né? Pode sair que eu vou ser contigo. Né? Eu vou te abençoar, de ti sairá uma grande nação, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem e abençoarei aqueles que te abençoarem. Mas no capítulo 15, verso 1, ele fala outra coisa. Agora vem o pacto. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Só, veja bem, que privilégio. Eu gostaria, eu acredito que o senhor também gostaria, irmão, de ouvir uma voz de Deus dizendo assim: eu sou o teu galardão. Prometeu aí já a salvação. Um presente. A salvação. Né? No tempo então, dele. veja bem, como a Bíblia é tão perfeita, que nós vamos dizer aqui, ó. Ele ouviu a voz de Deus em uma visão, numa visão. Então Deus não estava ali, só a voz. Né? Serei o teu escudo, o teu galardão, e será sobremodo grande. Né? Tudo isto é o que narra em Efésios. Agora nós vamos confirmar a palavra de Deus como ela é perfeita. Né? Ele viu uma visão da voz de Deus. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bom, só isso. Essa passagem pouca gente entende também. Mas nós vamos esclarecer aqui por quê. Né? Bênçãos espirituais nos lugares celestiais.
nós vemos aqui que todos aqueles gentios justos, Deus simplesmente falou com eles, né? O único que se escondeu de Deus porque Deus estava lá no jardim com ele era Adão e Eva. Depois disso, tudo foi por vós. Por que bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo? Então agora nós vamos saber. Mas isso não aconteceu só com os gentios daquela época, mas sim com os judeus que foram a primícia da igreja de Deus e o Todo-Poderoso, como se entende, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Provérbios capítulo 8, do verso 22 ao 31. Aí vai esclarecer por que nas regiões celestiais. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, e quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha no mar, ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Até o verso 31. Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então agora vamos saber por que a região celestial, bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Porque esse que está falando aqui é Cristo. Notemos, se Deus não tinha nem terminado de fazer o mundo, nem a terra, como fala o verso 26, vamos repetir, né? Pode deixar que eu repita aqui bem. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Não tinha nada disso. É o pó. É. E como Jesus já se regozijava com os filhos dos homens, e certamente estes homens eram os predestinados bons que fala em Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque quando Deus começou a fazer todas essas coisas, ele não estava na terra, porque não estava pronto ainda, e sim no céu. É por isso que é bênçãos celestiais. É por isso que Efésios 1 e 3, abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais na região celestial. Depois dos gentios primitivos vieram os israelitas, que mais tarde se deu o nome de judeus. Com isto Deus levantou Moisés, que foi o primeiro ancião e que tirou o povo israelita do cativeiro do Egito. Interessante, você vai pegar lá em Apocalipse capítulo 5, deixa eu ver direitinho, ou também capítulo 15, Apocalipse, capítulo 5 que mais fala, mas vai falar mais correto. Capítulo 5, verso 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então aqui eu falei de Moisés, que foi o primeiro ancião e que tirou o povo israelita do cativeiro do Egito. Mas você pergunta para qualquer pastores aí,
tem, que está direcionando uma religião, para qualquer pessoa, quem são os 24 anciãos, ele não vai saber te dizer. E aqui nós vamos mostrar realmente quem são os 24 anciãos. Moisés foi o primeiro. Moisés, Josué o segundo, Elias 3, Eliseu 4, Samuel 5, Davi 6, Neemias 7, Isaías 8, Jeremias 9, Ezequiel 10, Daniel 11, Oséias 12, Joel 13, Amós 14, Obadias 15, Jonas 16, Miqueias 17, Naum 18, Abacuque 19, Sofonias 20, Ageu 21, Zacarias 22, Malaquias 23 e João Batista, os 24 anciões. Fechou nele. Fechou. Esses anciões, eles têm um propósito muito especiais, porque eles foram os profetas de Deus. Então Deus, com a sua sabedoria infinita, ele contou, foram só contados e separados os 24 anciãos. Esses 24 anciãos só recebiam e recebem ordem só de Deus. O único que dá ordem sobre ele é Deus. Veja que João Batista, o ancião 24, número 24, nem Jesus deu ordem a ele. Não, Jesus respeitou a tese de Deus. Mas Jesus fez para ele, tirou para ele, contou para ele 12 apóstolos, a metade dos 24 anciãos. Esses recebem ordem estritamente de Jesus Cristo. Deus também não intervém com eles. Olha que coisa bonita a Bíblia, o respeito que se dá e a seriedade que se dá sobre as coisas de Deus, né? Então, até Pedro falou, nós deixamos tudo para te servir. E que nós temos de recompensa? Aí ele disse a Pedro, no meu reino terá 12 tronos, e vós serão 12 reis, e reinarão comigo. Apocalipse capítulo 5, verso 10. Lê aí. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Tá vendo? Então, está colocado na ordem bíblica, estes também são os predestinados, escolhidos e contados por Deus. João Batista entrou na nova aliança pregando para os judeus e batizando em nome de Jesus, formando assim a primícia da igreja para reunir os 144 mil das 12 tribos de Israel. O prazo que João Batista tinha para formar os 144 mil era apenas de 7 anos e meio, porque Jesus veio 6 meses antes de Jesus. João Batista veio 6 meses antes de Jesus, e a semana, que é aquela semana, 70 semanas de Daniel, a 70 semanas, olha 7, tá vendo? Um número. As 70 semanas seria na metade da semana a morte de Jesus, como fala em Daniel capítulo 9, verso 27. Essa metade da semana, a profecia tão perfeita que era metade da semana profética de 7 anos e metade da semana literal, que Jesus morreu na quarta-feira e não na sexta-feira, como se prega. Olha como é interessante a palavra de Deus. E aí foram formados nestes tempos, praticamente, João Batista, ele formou 144 mil nos 4 anos e não nos 7 anos e meio. Por quê? Depois da morte de Jesus, muito pouco se converteram, todos já ficaram praticamente quase endurecidos. Por isso que Jesus fez aquela parábola lá em Lucas capítulo 21, vede a figueira
né? Quando começa a mostrar os seus ramos, né? Porque está próximo o verão. Né? Os judeus não entendiam porque eles estavam imbuídos nos seus egoísmos, nos seus pecados, nos seus dinheiros, né? E não entenderam a parábola de Jesus, que é o mistério do reino. Quando ele disse que a figueira estava com seus ramos brotando, que estava próximo ao verão, é que estava faltando pouquinho tempo para eles perder a posse, a plenitude da salvação. Porque Cornélio ia se batizar e os gentios e os judeus iam ficar endurecidos. Aí passava essa oportunidade para nós, gentios, outra vez. Deus começou com gentios e termina com gentios. Em Apocalipse capítulo 7, do verso 4 ao 8, vai mostrar certinho os 144 mil. Presta bem atenção nesse primeiro versículo. Eu vi o número. Termina ele e depois você me para um pouquinho para me explicar. Eu ouvi o número dos assinalados, que eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Olha bem, na minha Bíblia fala diferente, mas é a mesma coisa. E eu ouvi o número, já estava taxado o número. Não tinha mais que acrescentar e nem diminuir. Dos que foram selados. O que é o selo? Batizados. Né? Tem outra passagem na Bíblia que fala dos que foram contados. Das 12 tribos dos filhos de Israel. Verso 5 em diante. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zabulon 12 mil, da tribo de José 12 mil e da tribo de Benjamim 12 mil. Está vendo? Então são aí os que foram contados. 12 mil de 12 tribos, então 144 mil, a fração está exata e fechada. Né? Os 144 mil é a prova verdadeira que os predestinados é que serão salvos. No meio de tantos judeus daquela época, por que só 144 mil foram escolhidos e contados e selados? Não é uma predestinação? É isto o número exato e não mais ou menos. Por outro lado, a Bíblia nos afirma que os restantes dos judeus ficaram endurecidos. Mas nós vamos ver aqui em Lamentação capítulo 3, versos 37 e 38. Versos 37 e 38. Quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor o não mande? Está vendo? Porventura da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? Só isso. Então veja bem, olha como é interessante isso aí. Que tem pessoas que ficam enraivecidos porque eles veem que os predestinados de Deus são poucos, né? E ele se enerva com isso, contra Deus. Mas o verso 3 diz, quem é aquele que fala, não, mas isso não está certo, vai acontecer assim? E Deus não mandou, como que vai acontecer? Tem uma passagem na Bíblia, que eu não me lembro onde é, que diz assim, quem pode distorcer o que Deus torceu? Né? É delicado, né? E ainda, veja bem, o verso 38, lê outra vez, meu bem. Porventura da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? O bem é os predestinados.
E o mal é aqueles predestinados à salvação, à perdição. É o que ele falou com Caim, né? E ele ainda deu oportunidade para Caim, porque Deus não dá oportunidade para ninguém. Os que estão predestinados, estão predestinados, os outros. Né? Não vão ser restaurados. É por isso que a situação financeira do capitalismo hoje também funciona assim. O que é o banco? Ele não quer saber se você está passando fome, se a tua mulher está morrendo, se teu filho está morrendo. Você tem que pagar. Não é verdade? Não tem meio termo. Ou paga, ou o teu nome fica sujo e você não faz mais nada. Assim, eu calculo, eu penso que isso, o capitalismo, foi tirado de parte da Bíblia. Porque toda a lei foi tirada daí, né? Então, se Deus escolheu fulano, ninguém vai falar nome porque ninguém sabe, só Deus, escolhido para o mal, a única pessoa que Deus mostra que foi escolhido para o mal foi Nabucodonosor e Judas. Né? Que ele já foi nascido para aquele sentido. Para ser usado daquela forma. Para ser usado daquela forma. Né? Então veja bem, e agora o restante dos judeus ficaram endurecidos, né? Depois da morte de Jesus Cristo. Então Romanos capítulo 11, verso 25, deixa bem claro isso aí. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, eu não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério. Né? É um mistério. E fiquem entristecidos em vós mesmos, que eram judeus. Né? Porque veio o endurecimento em parte, porque parte foram 144 mil e partes ficaram endurecidos. Até que entrou a plenitude do gentil através de Cornélio. Com o batismo de Cornélio, cessou a porta da graça para judeus se salvar como igreja de Deus. E tem mais um detalhe, eu vou falar uma coisa aqui, eu posso provar isso que eu estou falando. Os judeus que hoje estão vivendo e morrendo, não tem salvação de maneira nenhuma, desculpe. Só vai ter salvação aqueles que na vinda do Senhor Jesus Cristo estiverem vivos. E quando vê Jesus Cristo descendo do céu, ele vê que aquele foi que eles traspassaram. E vão chorar como se chora a dor de um filho unigênito. Esses se tornam mansos. Eles ignoram também porque eles não sabem a situação dos mansos da Bíblia. Os mansos da Bíblia são os homens que restarão. Em Isaías capítulo 24, verso 6, diz que a terra será totalmente consumida e queimada, mas poucos homens restarão. Quer ler, bem? 24, 6. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Está vendo? Esses poucos homens são os mansos. E vai ter mansos judeus e mansos gentios. Por isso que lá em Zacarias capítulo 12 fala que 10 gentios pegam na orla da roupa de um judeu para ser representado pelo judeu diante do trono. São os mansos, os trabalhadores da terra. Né? E os sacerdotes comerão o fruto da terra que os trabalhadores trabalharão. Né? Tchau, meu filho. Romanos capítulo 11, 7 e 8 ainda esclarece melhor. Bem. 11, 7 e 8. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Olha que coisa linda, né? Os eleitos são os contados, né? Na eleição, né? Os eleitos alcançaram e os demais ficaram endurecidos. O verso 8. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono,
olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até ao dia de hoje. É o que eu falei que eu provava, que esses judeus que estão hoje vivendo e morrem, estão endurecidos e não se salvam. Tá? Romanos 11, 9 a 12. Ainda tem mais sentença contra eles. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Até 12. digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. E ciúmes. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. A plenitude deles passou para os gentios. É sério, né? Isso que Isaías, que Davi disse, está no Salmo 69, 22. Viu bem? Então, é delicado esta situação. E as pessoas embravecem. Por quê? Porque não buscam o conhecimento da palavra de Deus para entendê-la. Neste mesmo espaço de tempo em que os 144 mil estavam sendo formados e os que ficaram endurecidos também estavam existindo naquela época, Jesus escolheu os seus discípulos para fazer deles o trabalho de sua obra durante o seu ministério na sua primeira vinda. E por fim o aparecimento de Jesus ao apóstolo Paulo, o qual foi o apóstolo dos gentios. Romanos 11, 13 e 14. Olha como é interessante. Vamos analisar um pouquinho aqui enquanto a dona Maria vai ver ali. Espera um pouquinho. Apóstolo Paulo não era um perseguidor da igreja de Deus, que arrastava as pessoas pela rua, chicoteava as mulheres e aprisionava os homens e fazia barbaridade? Era uma pessoa que aparentemente parece que estava endemoniado. Não. Ele era um zeloso de uma causa que ele não tinha conhecimento. Mas justamente Jesus, o Filho de Deus, foi escolher aquele homem que estava se levantando contra a igreja de Deus. De uma maneira tão estranha e diferente, e uma luz tão forte que cegou quando ele ia para a estrada de Damasco. Né? Está cegando gente, hoje cega gente. E ele ficou 3 dias daquela maneira. E foi recolhido na casa de um servo de Deus, né? E no 3º dia o servo de Deus orou sobre ele, caiu como se fosse uma escama dos seus olhos, e ele passou a ver. E ele ficou toda a vida com os olhos lacrimejando, e as vistas foram diminuindo ao passar dos tempos. Por isso que ele fala lá em Gálatas do espinho da carne, era isso aí. O problema da visão, que ele pediu por 3 vezes para que Deus o curasse. E Deus disse, não, a minha graça te basta, ou seja, a minha salvação é suficiente. Né? E ele, lá em Gálatas, ele termina escrevendo assim, vede, irmãos, com que letras grandes vos escrevo. Por quê? Porque ele já não enxergava mais direito. Mas era um predestinado de Deus. Né? É interessante como Deus age. Então, por isso que nós não podemos ficar nervosos. Né? Por quê? Porque se nós ficarmos nervosos, nós não temos fé. Nós temos que aguardar pacientemente as coisas de Deus. Né? Em Romanos 11, capítulo 13 e 14, Paulo registra que ele é apóstolo dos gentios. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. E ainda Paulo queria que os judeus se salvassem. Mesmo ele sabendo muito bem que o Espírito Santo já tinha mostrado tudo a ele, que eles não se salvavam mais.
Por isso que eu falei para o irmão que eu tenho como provar na Bíblia. Né? Eles não se salvam mais. Não são predestinados. E ele falava para produzir ciúmes aos judeus, para os judeus ver se consertava, mas não se consertava. É aquele que eu estava comentando com o senhor, do homem rico. O homem rico, ele pode perder um grande negócio, mas ele perde pelo orgulho, a soberbice. Ele não gosta de ouvir desaforo. Os judeus eram soberbos da mesma forma que não gostavam. Eles achavam que era superior aos outros. E por isso eles ficaram endurecidos e não tem salvação. Olha como é sério. E eles ouvindo isso aí, eles vão procurar um Montoninho até para ficar bravo com o Montoninho. Né? Paulo cita estas palavras por esforços aos seus irmãos de raça, no caso judeus, porém ele sabia que eles estavam endurecidos. Agora a salvação, como igreja, é só para os gentios. Então agora vamos ver a predestinação para nós gentios de Cornélio para cá. Efésios capítulo 1, do verso 4 ao 14. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas de sua graça, e ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Ainda continua? Até o 13, o 14. Descobrindo-nos o ministério da sua vontade, O mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos a Deus, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Olha como é interessante. Vamos dar um esclarecimento, porque mesmo que está bem esclarecido, mas as pessoas não sabem conjugar os versículos que encaixa mais bem com o outro. O verso 9 diz assim, verso 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo a sua bondade que propuseram em Cristo Jesus, de fazer nós voltar, convergir nele, em Jesus, na dispensação da plenitude do tempo. Como isso? O senhor, por exemplo, nasceu em 1958. Em 2013, veio o irmão Toninho, o senhor já tinha conhecimento da verdade, mas veio o irmão Toninho e mostra para o senhor essa realidade. Então, nessa dispensação, desse tempo que o senhor é vivo, que o senhor está fazendo o seu reinado da sua vida, enquanto o senhor é vivo, o senhor está reinando o reinado da sua vida. Veio a mensagem da palavra de Deus verdadeiramente para o senhor. As coisas do céu, as coisas da terra, e na qual nós fomos também feito herança predestinado, como o senhor já era herança predestinado, segundo o propósito de Deus, que faz todas as coisas conforme a sua vontade, e agora você já, depois que ouviste, verso 13, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
automaticamente passou a crer porque já era um predestinado. E aí você foi selado, ou seja, batizado com o Espírito Santo da promessa. Esse batismo é que nos penhora diante de Deus para a herança de Deus, até o resgate da sua propriedade em louvor e glória na vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha como é interessante a palavra de Deus. Isso é muito bom que nós deixamos bem claro aqui, aquelas pessoas que nos vai assistir, para entender que se ele aceitar essa mensagem, ele pode ter a certeza que ele já era um predestinado de Deus antes da fundação do mundo, da salvação. Isto aqui já é para nós, os gentios, daqueles que aceitam este evangelho e se aderir ao Senhor Jesus Cristo, porque nós somos escolhidos por ele, ou seja, predestinados para a salvação. Em João capítulo 15, verso 15 e 16, tem pessoas que costumam dizer, isso é mentira, se eu quiser eu me salvo, se eu não quiser eu não me salvo. É mentira dele, não mentira da palavra de Deus. Vamos ver aqui. Já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele for concedido. Então não é nós que escolhemos a ele, mas ele que já nos tem escolhido antes da fundação do mundo. Aqueles que não aceitam esta regra não serão incluídos nos planos de Deus e seu Filho, pois não aceitam o evangelho da salvação. A quem somos nós e quem somos nós para impor ou querer impor nossa vontade contra a vontade de Deus? É aquilo que a dona Maria leu lá em Lamentações, capítulo 3, versos 27 e 28. Né? Quem diz, não, mas isso vai acontecer, e se Deus não mandou, não vai acontecer. Né? Sei que muitos não gostam de abordar e falar deste assunto. Estes são ignorantes, sem o conhecimento da verdade, desobedientes e irreverentes, que pensam que Deus é um instrumento de brincadeira e chacota. Tem muitos religiosos que ensinam, e eu exijo de Deus, outros, Deus falou comigo, e outro, um anjo veio e falou comigo, né? E outros, Deus me prometeu e até Deus apareceu para mim. Isto é espírito de engano, infantilidade e falta de conhecimento bíblico. Não tem veracidade, são ensinos de demônios. Os contados judeus foram 144 mil. E os contados gentios nos dias de hoje estão surgindo aos poucos, porém muito poucos. Mateus 7, 13 e 14. 13, 14? Entrai pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Essa situação é muito delicada. Poucos são os que encontram, poucos são os que se agradam com ela. Aquela situação, um anjo me falou e eu vi em visão essas coisas. Ninguém se faça de árbitro contra vós outros, pretextando humildades e cultos de anjo, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo,
Porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças de homens, não manuseies isto, não proves aquilo outro, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, porque todas essas coisas com uso se destrói. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e falsa humildade e rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Por quê? A sensualidade é pecado, isso aqui também é pecado, então que valor tem um contra o outro? Nenhum. Então não existe essa história de... Isso aqui, um pastor ficou muito bravo comigo lá no Paraguai, quando nós estávamos dentro do apartamento, e ele falou, mas Deus falou comigo, um anjo me falou. Eu falei, isso é mentira, você vai me desculpar que isso é espírito de demônio. Como você pode provar? Eu li essa parte para ele não conversou comigo mais. Foi como se eu tivesse jogado uma pedrada na cabeça dele. Então são assim. Essas pessoas, eles querem que aconteça da forma deles e não da forma que Deus quer. Por isso que eles têm Deus como chacota, brincadeira. Né? Em Lucas capítulo 12, verso 32, foi onde eu citei no começo para o senhor. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Tá vendo? É pouco. Mateus 11, 25 e 26 foi uma oração de Jesus. Olha, Jesus orou nesse sentido. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Todas as coisas me forem entregues pelo Pai, e ninguém... Só isso. Então, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Você aprovou. Né? O cultor dos sábios entendido e revela aos simples e pequeninos. Não adianta estar em uma religião que o templo está repleto de membros e não pratica o evangelho da verdade. Por outro lado, todas as religiões ou igreja que foi fundada com o título de homem comum, ou seja, que o fundador não é Jesus, são apóstatas e não é cristianismo. Essas igrejas não são cristianismo, são protestantismos. Assim como há judeus apóstatas, existem gentios apóstatas. E neste princípio que a igreja verdadeira de Deus mostra os versículos acima citados como se procede os verdadeiros cristãos. A parábola do semeador mostra essa espécie de religiosos. É por isso que Jesus ensina os seus apóstolos e a poucas pessoas. Marcos capítulo 4, pode ler do verso 1 ao 12. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, que lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e era dado do céu. Sim. Junto do caminho são aquelas pessoas que estão transitando por aí, que ouvem todo tipo de coisa, né? Mas acaba não crendo em nada. Né? Essa é um tipo de pessoa. A parábola mostra as qualidades das pessoas aí. Vamos E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Bom, veja bem. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Então veja bem.
Por isso que Jesus também fez aquela parábola daquele que construiu a casa na areia e a casa sobre a rocha. Né? Jesus é a rocha. Então o que que é? Colocou sobre o pedregais aquelas pessoas que se acham que são muito religiosos, muito crentes, muita fé, mas não permanecem, não fica, não tem persistência e morrem. Um pouquinho de provação que vem sobre ele já se sucumbe. Vamos a outras pessoas. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocar e não deu. Então veja bem, o que é essa que caiu entre os espinhos? Pode ser que caiu até sobre a pessoa que é boa, só que ele ouve o que eu falo, ouve o que você fala, e ele quer acreditar em tudo. E acaba também sucumbindo, por quê? Porque não permanece nele a palavra. Né? Os espinheiros vêm lá e cutuca ele, e ele acaba dando ouvido aos espinheiros. E também não vigora. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Agora termina. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando ele se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Está vendo? É predestinado, não é, irmão? Né? Portanto, o que foi escolhido por Deus foi escolhido antes da fundação do mundo. E não somos nós que vai mudar isto. Aqui, em Lamentações de Jeremias, né? Lamentações de Jeremias, diz o seguinte: Lamentações, deixa eu vou pegar aqui, meu bem, aqui. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, e do verso 22 até o verso 28. Você quer ler, meu bem? As misericórdias do Senhor, Pode ler bem compassado para eu poder explicar. as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, o que são misericórdias de Deus? São os favores. Ela é a causa de nós não sermos consumidos, porque se nós não valemos nada, para que serve? Mas Deus ainda dá um favor porque Ele tem um plano com cada criatura, para que aquela criatura termine o espaço do reinado dele aqui na terra. Segundo, Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, assentar-se e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Ponha a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. só até aí. Então veja bem, vamos mostrar como a Bíblia é perfeita. O último versículo diz assim: põe a sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. É o que Paulo fazia. Eu incito a emulação deles para ver se algum deles se salvam. Mas se não é predestinado, fica esse meio termo. E meio termo para Deus não vale nada. Talvez tu és quente ou frio. Se for morno, eu vou dar-te da minha boca.
né? Então, é uma realidade a palavra de Deus em cima de tudo isso aqui. E a predestinação são para aqueles que Deus contou e chamou antes da fundação do mundo. E não fosse nós que escolhemos Ele, mas Ele escolheu a nós. É por isso que nós temos que aprender a fazer a vontade de Deus e passar essa mensagem com muita clareza. Porque talvez aí, você do outro lado, é um predestinado de Deus. Não está escrito na testa de ninguém se você é predestinado ou não. Eu estou te passando essa mensagem porque se for da vontade de Deus e você é um predestinado, obviamente você vai aceitar. E pode até entrar em contato conosco para mais esclarecimento de outras coisas. Que Deus nos abençoe. Irmão, ore. Deus, grande Deus, aquele Deus não criado pelo homem, Senhor, Deus incriado, agradecemos nesse momento, confirme sobre nós a pureza da sua mensagem, é o que precisamos, Senhor, para não ser enganado pelo mundo, em nome do Senhor. Amém.